Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana. Boa tarde, José Faustino e Silvério Cunha. Bem-vindos ao programa desta semana, deste 29 de outubro e também 30 de outubro, para quem nos segue ao sábado. Estamos mesmo no final do mês e quase a mudar a hora para o horário de inverno. Quem sabe se um dia não vamos aqui também falar sobre essas intenções que já surgiram em alguns pontos da Europa de não se fazer alteração do horário. Mas para já, a hora vai mesmo mudar de sábado para domingo. Isso serve já como nota para a abertura do programa. E é minha, porque da agenda partimos para o orçamento. Não podíamos deixar de falar disso mesmo. Orçamento chumbado e pela segunda vez na história da democracia leva a eleições. O resultado da votação já era esperado e nos discursos no Parlamento os partidos vincaram os seus argumentos e divergências. José Faustino, surpresa não houve em chumbar o orçamento, porque isso já era quase dado como certo. Mas os discursos posteriores, esses foram já em tom pré-eleitoral. Boa tarde. A surpresa acabou por existir, ou melhor, deixou de existir já muito perto da votação. E isto porque, na minha opinião, o processo foi mal conduzido. E aqui eu percebo a motivação do Sr. Presidente da República. Ele marcou a baliza, muito claro, disse, se o orçamento não for aprovado, eu dissolvo a Assembleia da República. Nada a dizer sobre isso, está no seu direito de o fazer, eu percebo e até o apoio, mas daí para a frente fez tudo mal. Portanto, eu não sei se ele disse isto de convicção, se disse isto para assustar os partidos para aprovarem o orçamento. E então o que verificámos foi que durante quase uma semana, não sei precisar os dias, foram 5, foram 6, todos os dias repetia a mesma conversa. Como se dissesse ao menino, olha, se não comes a sopa, não comes as bolachas. Olha que não comes as bolachas, olha que não vais ao jardim zoológico. Não vais não, tu não comes. E isso foi um erro total, não é próprio de um regime a funcionar normalmente. Claro, nós todos culpamos ao Presidente da República, desde aquela troperia última, enfim, que é normalíssima nele, e que a gente farta-se de rir, sair do palácio com a ordenança, com um oficial, deu a volta ao palácio, foi ao multibanco, entrou, é que não sei para a porta que estava mais perto, não, foi a outra, dar a volta, depois entrou, são coisas, é Marcelo Rebelo de Sousa no seu melhor. Mas de qualquer forma, com as coisas de Estado não se pode brincar. E portanto ele devia dizer o que tinha dito, o que tinha para dizer, e no fim logo dizia. Depois, devo dizer o seguinte, o Presidente da República tem sido um grande amigo e continua a ser do Partido Socialista e de António Costa. Porque ele disse, nos vários avisos que fez, disse, bom, eu dissolvo a Assembleia da República se o orçamento não for aprovado, mas peço ao Primeiro-Ministro para que ele se mantenha em funções. Outro erro, segundo erro do Presidente. Porque eu acho que António Costa, eu já lá irei, é o grande culpado deste chumbo do orçamento. Mas não é só deste chumbo, é da governação do país desde 2015. Há 6 anos que ele é culpado de tudo isto. Ele é que é o grande culpado. Porque inverteu a lógica de tudo aquilo que se vivia em Portugal. E o Dr. António Costa, na minha opinião, tal como em 2015, salvo erro, em 2015 acho que foi, quando foram as eleições legislativas, que ele perdeu com Passos Coelho, nessa mesma noite se devia ter demitido. Não. Ele introduziu uma mentira, uma aldrabice. Fez um truque que é legal do ponto de vista da lei da Constituição, mas arrepio daquilo que prometeu durante a campanha. Portanto, o PS iria governar sozinho e não em coligação. Ora, assim que fez conta, não se demitiu nessa noite, como eu próprio esperava. Uma pessoa de bem, um político de bem, imediatamente se demitia. Não, ele E demitia-se porquê? Porque ele era candidato a primeiro-ministro e não a vice-primeiro-ministro. Passos Coelho tinha ganho e Portugal estava a sair de uma grande crise, o governo estava a recuperar bem o país, era necessário continuar com a austeridade. Como se continuou, e tendo o PSD ganho e as pessoas tendo, portanto, avalizado essa política, o António Costa devia-se ter demitido, alguém tomaria o seu lugar, não era preciso fazer novas eleições, Passos Coelho formava governo em coligação com o Partido Socialista.
E teríamos aí um mandato de 4 anos, uma legislatura de continuação de recuperação do país, um governo de unidade nacional, do Bloco Central, para caminhar com o país, para fazer reformas, etc, etc. António Costa é o grande culpado de ter destruído tudo isso e foi fazendo cedências à esquerda, ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, que aproveitaram a ocasião, como todos nós bem sabemos, uma primeira legislatura com um acordo por escrito, porque o Presidente da República da altura, Cavaco Silva, os obrigou a fazer por escrito, coisa que Marcelo não fez na legislatura seguinte. Mas António Costa, aproveitando mais essa boleia do Presidente da República, agora desta vez não se demitiu. Isso é extremamente perigoso e vai ser, vamos verificar uma série de vícios e de truques contrários à democracia. Vamos ter um governo a dar dinheiro a toda a gente e a premiar toda a gente em pleno processo eleitoral. Eu não me quero adiantar o que é que vai acontecer. Porque isso falaremos exatamente já a seguir. Pois. Agora, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, fizeram o que lhes competia fazer. Tentar ir no negócio de António Costa e do Partido Socialista, fazendo subir a parada em cada orçamento, sempre o mais possível. António Costa usou um truque muito simples. Prometia 10 e dava 5. Andou por aí sucessivamente. Claro, o Partido Comunista, que foi o maior resistente, começou a denunciar esta situação e disse: como é que eu estou a discutir um orçamento para 2022 quando os seus ainda não cumpriram 2021? Falta cumprir ali. Ainda Jerónimo de Sousa diz agora: nem é preciso nada, o governo pode governar porque ainda tem muita coisa para fazer. Do ano passado, não fez. Portanto, este truque foi-se repetindo ao longo de 6 anos. O Bloco de Esquerda, já na legislatura anterior, abandonou, e os nossos comentadores, acabou a geringonça. Eu sempre aqui disse que a geringonça não acabou, mudou, foi de forma. Portanto, o Bloco de Esquerda assumiu-se como partido de protesto e não de partido Com o resultado das eleições autárquicas, dissemos-lo aqui, que o Partido Comunista iria adotar entre duas táticas ou estratégicas, como quisermos, no posicionamento futuro. Ou era um partido radical dentro daquilo que se sente confortável, daquilo que sempre fez, ou então tinha que dar um passo à frente e ser um partido de poder, quiçá fazer uma aliança formal com o Partido Socialista e até meter elementos no governo. Faria todo o sentido. Claro que tudo isto tem uma baliza natural, que é a União Europeia, que não deixa ir a medidas e uma série de coisas, não deixa que isso aconteça. E António Costa também está limitado por isso. Portanto, o Partido Comunista, o que é que aconteceu? Desta vez optou, das opções que tínhamos falado, optou por se radicalizar e voltar à sua zona de conforto, mesmo arriscando nos futuros resultados eleitorais. E, portanto, foi isto que de facto se passou. O que temos agora, e a seguir será o tema que iremos falar, temos um governo não de gestão, um governo a governar, com um orçamento aprovado e que pode perfeitamente aproveitar em excelente e em vantagem em relação a todos os outros, para poder triunfar nas eleições. Mas para mim não é garantido que triunfe. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Também não houve para si certamente surpresa no chumbo do orçamento, mas os partidos aproveitaram o debate no Parlamento para vincar logo posições muito claras sobre o que deverá ser o futuro nos seus posicionamentos, quase de campanha eleitoral, ou não? Ora, muito boa tarde. Bom, eu vou dividir esta minha intervenção, digamos, em duas pequenas partes, só por uma questão de método. Eu não gosto de usar a palavra, há aqui uma antinomia que eu vou usar, mas eu não gosto dos termos com que se designa uma delas, porque ela é um bocado enganosa. Eu diria que a política tem duas facetas e 2 níveis, a baixa política e a alta política. Mas isto nunca se deve dizer em ciência política por uma razão, porque em ciência política a alta política é considerada a política internacional. E a baixa política tem um sentido até pejorativo. Eu aqui não quero usar isso, quero dizer que a alta política é a política entendida, digamos assim, como se entende o governo de uma sociedade complexa, como são os de hoje, com questões económicas e sociais e políticas de facto muito mais complexas do que era antes, e a baixa política é no sentido de uma sociedade que de facto, pronto, e aí temos
que ou encarar a alta política como sendo a abrangência e a visão disso tudo, e depois temos a baixa política, que é não olhar, perder entre as árvores a visão da floresta. Portanto, não olhar as questões de fundo e olhar para questões apenas táticas e do cotidiano e jogar-se com isso apenas. E, portanto, pensar-se no que vai acontecer daqui a 5 minutos e depois se vê. Portanto, ora bem, falando assim, eu diria assim. Bem, o Sr. Presidente da República avisou sempre os partidos, portanto, avisou, toda a gente sabia. Claro que não era obrigado a dissolver o Parlamento, porque o Governo tem 90 dias para apresentar um novo orçamento e, portanto, o Governo poderia ter sido assim. Mas acontece que não foi por uma razão, porque era uma impossibilidade política, porque se o Presidente da República não cumprisse aquilo que disse, teria sido, obviamente, uma descredibilização total da presidência e, portanto, a imagem dele caía de alto a baixo, até por uma razão, porque ele vincou, como disse o José Faustino de bem, vincou tantas vezes que essa seria a sua solução, que ele nem sequer deixou margem para dúvidas. Portanto, ele disse apenas foi uma coisa, é que esperava até ao último momento, mas a partir daí, ponto final, parágrafo. Pronto, e acontece que isso, para ninguém se pode queixar. Quanto ao debate que houve no Parlamento, eu vou dizer o seguinte, eu acompanhei boa parte do debate. Eu devo dizer que foi dos melhores debates que houve no conjunto da Assembleia da República, com os deputados de todos os partidos, devo dizer. E devo dizer também que o António Costa fez um bom discurso, portanto foi um bom debate, independentemente, agora eu falo do nível, foi um nível, digamos, mais puxado, com observações de um lado e do outro, foi um debate, digamos assim, mais à Câmara dos Comuns em Inglaterra do que outra coisa qualquer. Agora vamos às questões, digamos assim, da política de fundo. É claro que há um problema aqui que se levanta, que é o seguinte. Nós estamos, digamos assim, há aqui antinomias na política portuguesa que são antinomias um bocado inexplicáveis. Vamos cá ver. 3 pontos que poderiam, digamos assim, que seriam naturais. Ou melhor, 2 pontos seriam naturais diferentes da geringonça. A geringonça foi o que foi. Foi uma forma, o António Costa, claro, fez uma coisa que, ao mesmo tempo, ele escuda-se naquilo que escreveu no seu programa quando foi candidato a primeiro-ministro e ganhou as primárias. Ele disse sempre que contaria com a esquerda no arco da governação. Portanto, ele nesse aspecto não enganou, ele avisou isso. As pessoas é que, enfim, também hoje em dia, essas coisas também os políticos mudam de opinião, irrevogavelmente, como sabemos, e portanto acontece que tudo pode acontecer. Mas acontece que há duas soluções que, no fundo, também podem ser, são normais na política europeia. Uma delas é muito simples, é ideológica. Por exemplo, em muitos países europeus, incluindo a Inglaterra, por exemplo, e a Alemanha, os partidos socialistas costumam ter uma ala esquerda que por vezes até é trotskista. Isso aconteceu em Inglaterra com o Partido Trabalhista, que por acaso até tinha como líder o Tony Benn, que curiosamente era Lorde, era marquês, e abandonou a Câmara dos Lordes para ser líder da ala trotskista do Partido Trabalhista, veja-se bem, e que era republicano ainda por cima, sendo marquês era republicano. E acontece que isso era frequente, portanto foi frequente ter em algumas circunscrições eleitorais deputados que eram claramente trotskistas e que eram membros do Partido Trabalhista, e na Alemanha o SPD teve uma ala esquerda que foi sempre muito, muito forte, e acontece que nasceu até na juventude socialista alemã, e acontece que essa ala esquerda foi sempre, digamos assim, teve sempre uma certa força. É bom não confundir uma coisa, o Die Linke, o partido da esquerda alemã, que teve agora 5% dos votos nas eleições, o Die Linke é composto por antigos comunistas e sociais-democratas que abandonaram o SPD, mas continua a haver uma ala esquerda do SPD que tem visões muito diferentes. Portanto, isso é uma coisa que até teria sido, digamos, aconteceria normalmente. O Bloco de Esquerda poderia ser uma parte do Partido Socialista, uma espécie de ala esquerda do Partido Socialista. Eu, sinceramente, quando ouço a Catarina Martins falar, eu, por exemplo, não vejo de grandes diferenças relativamente ao que diz o Pedro Nuno Santos, por exemplo, em muitas coisas, não vejo. Portanto, acontece que eu acho que o Bloco de Esquerda tem um problema ideológico. É que o Bloco de Esquerda é um partido que, eu, como já aqui disse várias vezes, ainda acho que está em transição. É um partido que passou de um simples protesto a partido estruturado com mais ideias, mas a verdade é esta, é que essas ideias continuam a ser, digamos assim, muito fragmentárias e com o seu radicalismo, essas ideias são ideias que à partida retiram, digamos assim, acabam algumas delas por assumir um protagonismo tal que se confundem com a identidade do partido. E acontece que isso estraga tudo, por uma razão, porque um partido que tem uma noção de poder é um partido que tem uma visão global do poder e por isso distribui, digamos, as suas exigências por todo um lado, um pouco por todo lado.
e acontece que o Bloco não o fez, claramente não o fez. Por exemplo, eu vou ser franco, e é verdade, o António Costa tem razão quando diz que o Bloco, nas suas 9 propostas, 8 nada tinham a ver com o orçamento. Aquilo já era a desconfiança a funcionar, já queriam que entrasse no orçamento uma coisa que não é orçamental. Bem, o Partido Comunista tem uma tradição também, uma tradição de manutenção da sua identidade, muito forte, como nós todos sabemos, e como tem essa tradição de manutenção de identidade, para não se diluir, como aconteceu com outros partidos comunistas europeus, acontece que mantém uma relativa ortodoxia. As cedências que faz são cedências que são sempre na base do cortar o salame, não é? Quer dizer, faz cedências a cortar fininho, mas quer sempre, ao mesmo tempo, gosta de cortar e obter, digamos assim, certas vantagens, sempre também a cortar fininho. Portanto, é claro que é taticamente um partido que esforça o mais possível por manter a sua identidade histórica, tem 100 anos, e acontece que essa identidade histórica obriga-o a não fazer cedências até um certo ponto. É bom lembrar uma coisa, que os nossos ouvintes mais jovens certamente nunca ouviram falar, mas o José Faustino, o Matias também é jovem, mas pode ter ouvido falar e ter lido, mas eu e o José Faustino sabemos muito bem que foi o eurocomunismo. Ora bom, por exemplo, o Partido Comunista Italiano e Espanhol escreveram mesmo, aliás, livros, como o Berlinguer, exatamente, e o Santiago Carrilho, italiano. E acontece que escreveram mesmo até ali, aliás, o Santiago Carrilho escreveu mesmo um livro teórico intitulado O Eurocomunismo, em que tentou teorizar o Eurocomunismo como sendo uma via alternativa ao comunismo soviético. Portanto, acontece que o nosso Partido Comunista nunca entrou nisso. Álvaro Cunhal nunca entrou nisso. Álvaro Cunhal, aliás, foi sempre considerado um homem fidelíssimo a Moscovo e com uma grande cotação, digamos, intelectual junto dos líderes soviéticos, deve dizer-se. E inclusivamente ao ponto, já agora quero acrescentar uma coisa curiosa, inclusivamente ao ponto de ele ter influenciado, num certo momento ali em 75, a política soviética em relação à África, quando ele contrariou a visão que a União Soviética estava para tomar relativamente à Angola, e foi por pressão de Álvaro Cunhal que a União Soviética mudou de posição. Hoje é uma coisa que hoje, inclusivamente, alguns comunistas portugueses já sabem, já teorizaram. Eu devo dizer que até uma vez ouvi uma explicação disso numa conferência pelo falecido dirigente comunista Rubén de Carvalho, que mostrou como Álvaro Cunhal tinha uma grande cotação junto dos dirigentes soviéticos, porque eles mudaram uma posição geopolítica por opinião de um dirigente de um partido minoritário em Portugal, que era o PCP. O que acontece, de estranho também, é que aparentemente ninguém queria para chumbar o orçamento. E, portanto, o que sucede é que as antinomias tornaram-se muito fortes. E, a meu ver, há uma coisa que está a acontecer. É que, ao mesmo tempo que António Costa, digamos assim, foi mantendo uma espécie de discurso surdo permanentemente à esquerda, fosse como fosse, desse para onde desse, quando ele, na verdade, podia ter, de facto, podia ser entendido com Rui Rio, porque é bom dizer uma coisa, eu há dias estive com um quadro na mão que mostra o conjunto das intervenções todas e votações dos partidos. E acontece que o PS votou mais vezes que o PSD do que o Bloco ou com o PCP. Isto é verdade. O que, aliás, também se aplica ao contrário. O PSD votou muito mais vezes com o PS do que com outros partidos. Portanto, aconteceu o seguinte, para terminar agora esta minha primeira parte da intervenção, é que o que eu noto também é que houve uma radicalização à direita. Ou seja, neste momento nós temos uma coisa curiosa que é a seguinte, temos uma espécie de desatualização do tempo. Ou seja, à esquerda e à direita houve uma radicalização que, na verdade, levanta um problema, que é o problema de se assumir que o país pode eventualmente ter que ter uma posição diferente para a sua recuperação e ter, portanto, uma coligação de outro tipo. E o que eu acho, desde o princípio, é que António Costa pôs as cartas todas em cima da mesa, ao lado de dois partidos da esquerda, que programaticamente não correspondem ao programa do PS. Portanto, uma de duas, ou se entendiam sobre coisas muito concretas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como aconteceu em 2015, era um sistema de base parlamentar, isso podia acontecer, ou então acontece que vinham de cima as diferenças programáticas, ideológicas e até as suas raízes. E sucede que, se nós agora não temos tempo para aprofundar isso aqui, mas as raízes são muito diferentes. Portanto, acontece que raízes diferentes, genealogias diferentes, conduzem sempre a finalidades de fundo diferentes. E na alta política isso é óbvio e lógico. Agora, deixa-me só terminar uma coisa ao Matias, só para dizer o seguinte. Para concluir mesmo. Em suma, só para dizer o seguinte. É bom lembrar que agora há a direita também ficou, digamos assim, algo desorientada, porque o aparecimento da iniciativa liberal do Chega parece desorientou toda a gente, embora, a meu ver,
quer Rangel, quer Rio, quer até alguns dirigentes do CDS, entre os quais o Adolfo Mesquita Nunes, eles têm também na mão, se quiserem, o Chega. E, portanto, acontece que não tem que temer nada. O problema que se põe é um bocado este, é que se podemos cair na baixa política, quer de um lado, quer do outro, que é agora jogar com as pessoas, por causa das pessoas, e não com projetos e com visões para o país. E quando se tem, por aí, o que vai acontecer, que é os fundos europeus, é claro, tem que haver uma visão para o país. Eu depois quero referir uma coisa sobre o futuro eleitoral, mas refiro depois. Vamos falar sobre o futuro eleitoral neste programa, porque depois deste chumbo, é certo que vai ser feita a dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, mas quem é que sai a ganhar ou a perder mais com esta decisão, José Faustino? É o PS? É o PSD com um cenário de eleições antecipadas à frente, com o Presidente da República a receber a Rangel no dia em que há o debate? É o PCP e o Bloco de Esquerda? É o Chega mais à direita? Quem sai mais a ganhar ou a perder com o cenário de eleições antecipadas e quando é que elas devem acontecer? Já em janeiro, como alguns pedem, outros em fevereiro? Isto não pode ser a desejo, não é? O Presidente da República disse aquilo que disse, pronto, já se falou sobre isso, e ele tem um calendário constitucional que as eleições não é uma coisa muito, muito flexível, irão, portanto, correr dentro do mês de janeiro, mais tardar, na primeira semana de fevereiro. Portanto, isso não tem nada que saber. Agora, não há dúvida nenhuma que isto apanhou em contrapé o PSD e o CDS com um congresso, com eleições internas, com duas listas confrontarem-se, etc. Mas eu já lá irei a isso. O mais importante disto, é muito bonito, tanto faz eu como o professor Silvério Cunha e todos nós teorizamos, falamos sobre a política, as estratégias políticas, as táticas. Mas o que está por trás disto tudo são 6 anos de má governação com maus orçamentos, em austeridade escondida, orçamentos de austeridade e ao mesmo tempo despesistas, que têm aumentado o monstro do orçamento de Estado, que já em 40 e tal % do PIB. Não há investimento ou pouco investimento, o país não se desenvolve, a dívida aumenta. Temos aqui um problema, isto parece uma ladainha já habitual, mas temos aqui um problema que se tem vindo a repetir, e cada vez, com toda a legitimidade, já aqui disse várias vezes, com toda a legitimidade, o Bloco de Esquerda, primeiro, e o Partido Comunista depois, os dois juntos no princípio, com toda a legitimidade, repito, fazem as suas reivindicações, pedem salários mínimos de 850 euros, de 1000, melhores condições para a pessoa. Aquilo que eles pedem é tudo bom para as pessoas, melhores reformas, não está isso em causa. Agora, isso não é possível, não há dinheiro, temos que ser claros. Eu ando aqui a dizer isto há muito tempo. As pessoas já ninguém se atreve a dizer isto. Mas quem é que sai mais a ganhar ou a perder com isto, com estas eleições? A gente tem aqui perante esta situação um mau orçamento, e é preciso dizer isto. E quanto mais, Bruxelas não deixaria, mas quanto mais o governo se desse às exigências do Partido Comunista, neste caso ou do Bloco de Esquerda, pior o orçamento ficava. Isto alguém tem que pôr cobre a isto. E não é de ciência certa que o Partido Socialista volta a ganhar as eleições. É o grande favorito, é verdade. Está organizado, António Costa tem uma maioria extraordinária dentro do próprio Partido Socialista, é o candidato natural do Partido Socialista, já se apresentou como o líder, ninguém o põe em causa, é o favorito. Agora, também não anda a correr, já está com truques baixos, como é costume, a querer já rapidamente as eleições, amanhã. Não, as eleições não são amanhã, as eleições são no final de janeiro ao princípio de fevereiro. Porque o Presidente da República também tem que dar, o regime, digamos, a sociedade, tem que dar algum tempo para o Partido Social Democrata e o CDS se organizarem. Na minha opinião, o líder do CDS tem razão, porque devia ser adiado os congressos internos e essas coisas todas. Criarem listas, entenderem-se os rivais dentro de cada partido, eleger de um lado, eleger do outro, constituírem listas de unidade, no sentido dos putativos líderes serem eleitos ambos, para poderem depois no futuro lá ficar, e depois discutiam isso, porque senão corre-se o risco de partirem fragilizado para estas eleições. E como digo, não é linear,
não é linear que o Partido Socialista ganhou, porque as pessoas também percebem estas coisas. As pessoas começam a perceber estas coisas e vão votar. Portanto, aqui, quem ganha ou quem perde, quem tem estado a perder é o povo português. E especialmente as classes não, os portugueses pequeninos, os nossos netos. Estou a olhar para o professor Silvério Cunha, para o Matias, são os nossos os filhos dele. Portanto, as futuras gerações é que perdem. Porque vão herdar um país falido, sem perspectiva nenhuma, quiçá que se perde a própria nacionalidade, com uma dívida tremenda, portanto, uma coisa terrível. E António Costa e este governo têm ganho desculpa no cartório. Portanto, tudo o que seja destruir isto e desmontar todo este mecanismo que temos vivido é sempre uma vitória. Agora, quem ganha e quem perde, eu não sei dizer. Agora, então, o que sei dizer é que é previsível uma de duas coisas, só para terminar. E aí percebemos quem ganhará ou quem não ganhará. Mas, usando aquilo que já toda a gente diz de brincadeira, prognósticos estão no fim do jogo. Há aqui duas hipóteses de acontecer o seguinte. É muito pouco provável que o PS aumente a votação e que o PC e o Bloco de Esquerda aumentem a votação. A tendência é para baixar a votação ao passo do lado da direita. A tendência é para aumentar a votação. E especialmente, se o Partido Social Democrata e o CDS deixarem de coisas esquisitas e se concorrerem coligados os dois. Depois, a Iniciativa Liberal e o Chega têm que contar armas por si. Eu prevejo que o Chega vai ser o terceiro maior partido português, vai ser um partido que a direita não pode pôr de qualquer maneira. Já aqui disse, para a direita, o Chega devia ser um tabu, não responder às provocações do André e deixar correr as eleições. Pode acontecer o seguinte, uma vitória do Partido Socialista sem maioria, isso é quase certo, com a possibilidade de fazer maioria no Parlamento, com o PAN, com o Bloco de Esquerda. O PAN vai perder muitos votos, com o Bloco de Esquerda e com o PC, voltar à posição que temos agora. É possível que isso aconteça, uma maioria de esquerda. Mas também é possível, muito possível, uma maioria de direita. Contando com o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega. E nesse dia é que a gente poderá ver quem ganha ou quem perde, quem são os vencedores ou quem são os derrotados. Silvério Cunha, consegue fazer uma leitura... E no fim disso, mas deixa-me só acabar de dizer isto. Mesmo para terminar, José Faustino. É que se verá na constituição de um governo se o vencedor pode ser ou não o povo. E o povo português e as classes que vêm, os nossos filhos e os nossos netos, ganhariam muito se quebrasse um tabu, uma parvoíce autêntica que não tem qualquer fundamento político, não tem por onde se pegue o trauma do Bloco Central. No caso de um governo, de um partido ou de outro, terem meio minoria, deviam-se coligar e fazer, eu vou dizer as palavras que eles não gostam de ouvir, um governo do Bloco Central de salvação nacional. Só não digo viva Portugal, porque senão era muito panfletário. Esse aí era a grande vitória do povo português. Partir para um orçamento equilibrado, dentro dos termos do que o país necessita e daquilo que a União Europeia também manda e diz. Deixa-me só dizer isto. A calcular o futuro das gerações vindouras e, sobretudo, fazer profundas reformas no Estado e no regime. Que bem precisa. Três cenários futuros. Não sei se 4 anos seriam suficientes. Silvério Cunha. Sabemos quem ganhará. Silvério Cunha, andando um bocadinho para trás antes de construir cenários futuros, para já quem é que ganha e quem é que pode ser a ganhar ou a perder dos partidos com esta decisão, com estas decisões? Eu penso que, francamente, digamos assim, não se pode dizer à partida nada por uma razão. Porque a política, aliás, eu esta semana... Houve uma pessoa que escreveu um artigo muito interessante, foi a jornalista Ana Sá Lopes, sobre, digamos assim, com exemplo histórico que está estudado, não é? Em 1945, 1 milhão de pessoas ou 2 puseram-se, em junho ou maio de 45, puseram-se em frente ao Palácio de Buckingham em Londres para vitoriar Churchill e o rei, acompanhado pela rainha e pelas suas filhas, entre as quais a atual rainha Isabel II.
E acontece que Churchill foi perfeitamente endeusado. E um ano depois, em 46, Churchill perdeu as eleições para o Partido Trabalhista. Portanto, isso historicamente acontece. E pode acontecer perfeitamente. As pessoas podem cansar-se da pandemia, houve tudo. Também é verdade que isto funciona de forma muito diferente. Por exemplo, as últimas sondagens, já depois desta história toda, dão, por exemplo, Costa com mais de 44% de popularidade, que é uma coisa que eu acho extremamente... Mas que sondagem é esta? Olha, li num jornal, sinceramente, e agora não... Não, é que o Partido Socialista agora especializou-se a lançar sondagens que não existem. Tá bem. Não, mas eu ia não, é que é preciso saber. Mas é que eu ia acrescentar. Esta é uma sondagem de Eurosondagem, se eu não me engano. Sim, mas eu ia dizer o seguinte, as sondagens também valem o que valem, como é evidente. Portanto, é por isso que eu estou a dizer, como valem o que valem, e há precedentes de todos os lados, na história já aconteceu muita coisa. Agora é evidente que, portanto, eu julgo que, muito francamente, não se pode dizer que perderam ou ganharam, até porque eu não vou dizer aquilo que muita gente diz que Chega, que foi o que o partido ganhou. Não penso isso. As autárquicas tiveram uma característica, que as autárquicas mostraram que a abstenção prejudicou toda a gente. E acontece que o crescimento global, que é o que interessa para as legislativas, não foi tão acentuado como se pensava. De modo que o que sucede é uma coisa, é que pode acontecer perfeitamente que os partidos, digamos assim, não tenham... até o eleitorado joga muito útil. Há muita gente do Bloco e do PSD que vai votar no PS, e há muita gente do Chega que vai votar no PSD por uma razão simples, porque desde o CDS de Adolfo Mesquita Nunes, bem entendido, até Rangel, incluindo Rio, porque a coligação dos Açores foi antes das eleições autárquicas, já disseram uma coisa muito simples, eles têm o Chega na mão, desta maneira, o Chega ou viabiliza um governo do PSD, CDS, ou viabiliza um governo do PS, e portanto será sempre responsável. E, portanto, está sempre culpado de qualquer... Ou viabiliza ou não viabiliza. E para isso não é preciso ter coligação nenhuma. Portanto, esse partido, digamos, Rangel já disse isso e é verdade, mas ainda há dias eu vi realmente a Adolfo Mesquita Nunes, que vai defender isso no Congresso, dizer a mesma coisa. Nós não precisamos do Chega para nada, por uma razão muito simples. Aliás, seguindo o que está a acontecer na Europa. Sabem que na Europa, nas últimas eleições, 100% de direita fez frente à extrema-direita, cresceu. E a extrema-direita baixou. Porquê? Porque as pessoas querem que ideologicamente um discurso que as satisfaça. E sabem uma coisa, as pessoas preferem sempre um partido clássico com um discurso forte do que um partido novo, fragmentário, baseado num líder só e que tem lá dentro católicos ultraconservadores, ateus ultraconservadores, pessoas que são ressentidas, pessoas que estavam noutros partidos, pessoas que jogam com jogos psicológicos, como se vê, e o próprio André Ventura já o tem dito. E como agravante. Mas deixa-me ainda dizer uma coisa. Como agravante. Eu só queria perguntar se o senhor acredita mesmo que o Chega não vai aumentar a votação. Não, a questão não é aumentar. Acha que vai diminuir? Não, a questão é saber em qual é a utilidade e depende o aumento. A utilidade é meter, por exemplo, 10 ou 12 deputados na Assembleia da República. 10 ou 12 deputados e um governo que fizer como diz Rangel, que ou nos apoia parlamentarmente sem sequer entrar na coligação, sem meter no programa, sem meter em nada, ou então está caladinho e apoia o PS, ou então abstém-se, que seria a maior vergonha, seria o fim do partido. Portanto, acontece que não é confortável, a posição de Chega não é confortável se o centro-direita resolver fazer aquilo que tem feito. Por exemplo, não é por acaso que Roma agora, por exemplo, nas autárquicas, caiu nas mãos de um partido da esquerda, tendo à frente o democrata cristão, curiosamente, que alinhou com a esquerda e fez um discurso tão fortemente anti à direita que fez baixar, por exemplo, Salvini. Isto não é casual. Não é casual, por exemplo, que a Merkel e a CDU tenha feito uma marcação cerrada de tal maneira que a AfD de 13% passou para 10%, baixou a votação. Isto está a acontecer em muitos países europeus. Porquê? Porque também há limites. A própria Marine Le Pen já está a sentir que está a perder a identidade. E neste momento, curiosamente, tem vindo a baixar a sua popularidade nas sondagens. E Macron tem vindo a subir. Portanto, acontece o seguinte, é que quando há um discurso muito forte, tudo depende da força e da percepção da força. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que tudo pode acontecer. Agora, as pessoas, claro que sabemos o que é a propaganda, portanto, agora entramos naquela fase que é da baixa política, claro, no sentido negativo do termo. A propaganda pode fazer muita coisa, pode dizer muita coisa. E eu já me habituei a ouvir os líderes de todos os partidos prometerem tudo e mais alguma coisa e não fazerem nada. Passos Coelho também prometeu muita coisa e não o fez.
fez até o contrário. Acontece que António Costa prometeu muita coisa, não fez, pronto. Acontece que todos eles prometem muitas coisas e não fazem. E, portanto, o que sucede é que o eleitorado pode não ir por aí. Por exemplo, o eleitorado pode ir por uma coisa que até é muito ambígua. Por exemplo, os 44% que Costa pode ter de popularidade podem ainda ser resíduos da pandemia. Aquela ideia do governo que resistiu à pandemia, que gastou dinheiro na pandemia, com todos os defeitos que tem, nós sabemos que houve lá coisas que correram mal, etc. Mas a verdade é que sentimos agora que há uma vitória sobre a pandemia. Isso pode favorecê-lo. Mas também pode acontecer o contrário, pode cansar o eleitorado. E o eleitorado dizer assim, depois disto queremos mudar. E até agora faço uma pergunta pós-moderna. Mudar porquê? E as pessoas responderem, como eu já uma vez ouvi uma pessoa responder, embora respeite outra questão. Porque sim. Quer dizer, é que muitos eleitores nem têm razões para mudar ou deixar de mudar. Agora, há uma outra coisa que eu acho interessante, e é aqui que eu estava para acabar, é que, como se viu nas autárquicas, as autárquicas foram muito importantes. Porquê? Viu-se que, por exemplo, o abstencionismo prejudica todos. Vê-se que trazer o eleitorado que não vota e que é muito, implica um outro discurso político que ainda ninguém encontrou. Porque, por exemplo, vamos cá ver uma coisa, agora eu vou dar um exemplo concreto. O exemplo concreto que até eu posso dizer, com toda a franqueza, vou falar da pessoa que é um político conhecido, e acontece que, só não direi a pessoa, o meu amigo que me falou disso. Tem um amigo meu que é bastante conservador, muito conservador mesmo, e estava a dizer que isto não está perdido, por isto, por aquilo, por aquilo, e a apontar os maus todos do mundo em termos moralistas, como muitas vezes os conservadores à direita fazem. E acontece que ele estava a dizer isso tudo e de repente diz-me que o grande homem seria o Santana Lopes, por exemplo. E, por exemplo, não, até falando de Santana Lopes, até noutros políticos menos conhecidos. E disse assim, porque esses é que representam a tradição. Eu disse o que é o Santana Lopes? O homem que põe um lenço na cabeça, que já se casou com não sei quantas mulheres, um tradicionalista que admite o divórcio, um tradicionalista que mete no smart e anda divertido na rua. Isso até eu acho que é muito pós-moderno, isso é uma coisa ultra para a frentex. Que é uma coisa que, aliás, hoje está a acontecer com o discurso da direita. Por exemplo, quando André Ventura se ajoelha, comete um erro, um tiro no pé gigantesco, porque o André Ventura qualquer dia então vai ter que ir a pé a Fátima, não é? Porque para satisfazer um setor. Mas ao fazer isso, não satisfaz outro setor, porque há pessoas que já não estão para isso. Porque há muitas pessoas radicais hoje aliás, há livros sobre isso, há muita gente, por exemplo, na extrema-direita, que é ateia, pagã, não gosta da religião, que é uma coisa que, por exemplo, em Portugal, isso era impensável no dia 25 de Abril. Quem eram os católicos convictos e tudo isso? Era quem? Eram as pessoas mais à direita. Isso é uma coisa muito curiosa. É que o jogo, as regras do jogo inverteram-se. Porquê? Porque estamos numa mudança de modelo. E na mudança de modelo anda tudo confuso. Por isso eu acho que ninguém ganhou. E, aliás, acho outra coisa. Acho que a gente fica, no fim, arrependida vagamente de qualquer coisa. Por uma razão. Porque acontece isto, é evidente. Eu acho que o partido mais coerente foi o PSD. Por uma razão. Rui Rio fez várias sugestões ao Partido Socialista. Fez sugestões em que fez propostas concretas de entendimento. E recebeu, pura e simplesmente, um pontapé. E isso eu acho que António Costa, pura e simplesmente, errou. Profundamente. Até porque, na prática, votou mais vezes com o PSD. E diga-se passagem, o Chega, o doutor tem um problema de líder. É que André Ventura, sempre que foi posto em causa questões de bancos, votou com o PSD e o CDS contra o seu eleitorado, que diz que os bancos é onde está a corrupção, porque os partidos contestatários à direita falam muito da corrupção e até parecem quase revolucionários. E acontece que André Ventura aí cala-se, porque é advogado de uma grande sociedade de advogados que está metida nas questões financeiras e votou contra. Nesse aspecto, Chega a um partido ultraconservador que vota com os conservadores a mesma política. Portanto, é mais uma mosca em cima da mesma coisa. Bom, agora o que eu acho é que nós para concluir então, Silvério Cunha. Nós estamos com um problema que é, estamos numa mudança de modelo e acontece que as mudanças de modelo têm esse problema pela frente. É que são mudanças que efetivamente tornam tudo confuso. Agora, vai depender muito de uma coisa, do discurso que António Costa tiver e que Rio tiver. Agora, eu acho, finalmente, que Rui Rio fez uma intervenção muito, muito bem feita. Foi uma intervenção, naturalmente, que foi muito acurada, por uma razão, porque demonstrou por A mais B que ele podia ter feito parte da solução de um problema. Enquanto que o PC e o Bloco de Esquerda vieram relembrar a sua ideologia. E eu quero dizer uma coisa por fim, que nós aqui não falámos. O Sr. Presidente da República, quando recebeu Rangel, cometeu um erro crasso.
E Rui Rio, que não sabia do assunto, quando lhe puseram a questão, ficou efetivamente um bocado passado e acontece que Rangel não devia ter pedido audiência. Ia puxar esse assunto um pormenor. E termino dizendo uma coisa, nas redes sociais o que é mais viral é a anedota que se deu depois de Marcelo dar aquela volta toda, um jornalista ter caído nos pilaretes, ele ter ido ao multibanco e estarem quase ali a copiar-lhe, a ver o PIN. Houve jornalistas que se intermeteram quase ali em cima do presidente, que eu acho que até é uma coisa inadmissível. E acontece que a anedota que se conta e que está a ter adesões aos montes das redes sociais é que, sabem qual é o PIN de Marcelo Rebelo de Sousa? É a data de nascimento do Rangel. Ora, quando se diz isto, é mau para Rangel, é bom para Rio, mas é mau para Rangel. Bem, Silvério Cunha já chegou um bocadinho ao tema, ao outro título que tínhamos aqui sobre esta recepção de Paulo Rangel, que pediu uma audiência ao Presidente da República e foi recebido precisamente na altura do debate de José Faustino. Está aqui Marcelo a meter-se na luta interna do PSD, agora que entramos aqui nos últimos 25 minutos do nosso programa, muito brevemente. Eu penso que o Presidente da República não andou bem em receber Paulo Rangel. Todavia, como eu tenho aqui uma vantagem de conhecer pessoalmente o Presidente da República e sei, em algumas coisas, como é que ele funciona, o tipo de pessoa que é, eu estou convencido que se qualquer outro líder, se o Rui Rio lhe pedir audiência, ou se Costa pedir audiência, se nem precisa, basta tornar. Qualquer um dos outros líderes pedir audiência, ele concede a audiência. Por exemplo, agora como é que se chama o desafiador no CDS? O Nuno Melo. O Nuno Melo, se pedir audiência ao Presidente da República, estou convencido que sim. Aliás, não é muito difícil conseguir uma audiência com o Presidente da República. Claro, não é um cidadão qualquer, menos que o encontre casualmente. Agora, a nível institucional é relativamente simples. A dificuldade é ter agenda, que é uma dificuldade real, porque ele, como tem tanta coisa para fazer, não tem tempo. Agora, nesta particular circunstância, de facto, as pessoas não... À parte da interpretação que foi dada, daquilo que Rui Rio disse e tudo isso, as pessoas, logicamente, e hoje estão todas nesta ilusão, todas nesta fantasia, ainda aqui o professor Silvério Cunha citou as famosas e detestáveis redes sociais, que é só de ouvir o nome delas, fico logo todo iriçado, fico logo completamente... Tudo isso, neste tempo que vivemos, cria este problema. E, portanto, o Presidente da República, muito melhor do que eu ou qualquer um de nós, porque é uma pessoa que está muito atualizada, inteligente, dorme pouco, perde tempo a ver todas essas coisas, tem tempo, ele sabe e está atualizado, portanto, e sabe perfeitamente que o povo que ele conhece muito bem, como é que reagirá e como é que a sociedade reagirá a esta audição a Paulo Rangel. Mas também sabe que isso não prejudicará muito qualquer coisa, porque senão também não recebia. Ou seja, andou mal, resumidamente, não devia ter recebido, mas dá-me ideia que rende pouco. Ou seja, Paulo Rangel não beneficia muito com essa reunião com o Presidente da República. O Presidente da República também não se cola uma imagem de estar a apoiar um ou outro, não penso que não. E portanto, foi uma situação que se verificou que se podia ter evitado. Podiam ter falado mais tarde ou em qualquer outra ocasião, não se ganhou nada com isso. Mas também não se perdeu muito, com toda a franqueza, portanto é uma situação que tem pouca importância. Aproveitando o nome Paulo Rangel, eu acho que ainda não é o líder que o PSD necessita e que a direita necessita para salvar o povo português deste pântano socialista em que está metido. Mas, à falta de melhor, porque, como digo, Rio é politicamente estúpido, portanto é um mau líder sendo pessoa séria, tudo mais, o valor que tem, sem dúvida nenhuma. Mas na política, aliás, ele aguentou-se heroicamente a ser espezinhado, humilhado, tudo pelo Primeiro-Ministro. E como o professor Silvério Cunha disse bem, ainda ele viabilizou uma série de coisas. Se fosse comigo, sinceramente, ter viabilizado zero. O senhor quer o quê? O sol nasce amanhã, quê?
É mentira, sou contra. Mas depois eu sou contra. Era assim que se quer. A real política é assim. Quer dizer, quando se diz, eu não quero nada com esse homem, se eu tiver uma vez precisar dele, demita-se. Demita-se. Então, Esse é que é o ponto. Portanto, Rui Rio, sendo um homem sério, um homem flexível, tal, não sei o quê, tudo aquilo que eu não tenho nada contra a pessoa, mas politicamente aguentou tudo isto. Portanto, ele não tem fibra para liderar a direita contra esta maioria socialista. Mas se aguentou, talvez tenha fibra por isso. Pois, mas já, portanto, Rangel é melhor, na minha opinião, mas ainda não é aquele líder por aí. E em relação a uma coisa que o Sr. Silvério Cunha disse, só dar aqui um apontamento. É tão legítimo, com apoio ou sem apoio, formal ou informal, a direita ter o apoio do Chega, como a esquerda ter o apoio do Bloco de Esquerda. A legitimidade é igual. Igualzinha. É. E se o PSD tiver que negociar orçamento com o Chega, também é legítimo, porque passou a ser legítimo. Mas é legítimo também... Mas é legítimo também o que a Rangel disse. Ouça, mas quem legitimou... Isso é já para as eleições. Quem legitimou isso foi António Costa. Quem abriu o precedente foi António Costa. Apenas para uma pergunta... O julgamento histórico, os políticos dele não se sabem. Silvério Cunha... Pode ser mais tarde ou mais cedo... Mas isso há de ser ficou claro, Zé Faustino. Silvério Cunha, para uma resposta breve, então, até porque já abordou este tema, Paulo Rangel beneficia de ser sido recebido pelo Presidente da República, o próprio Presidente da República? Que leitura faz desta recepção? O Presidente não devia tê-lo recebido e Rio viu-se claramente que ficou chocado e muito aborrecido, porque não sabia. Os jornalistas é que me informaram quando fizeram a pergunta. E Rio disse uma coisa, é que ele recebeu o líder da oposição interna do PSD. Portanto, o Presidente da República amanhã teria que receber quem? O Paulo Santos, como é que se chama? O Pedro Nuno Santos. Deveria receber alguém dentro do Bloco que fosse oposto à Catarina Martins, devia receber uma pessoa qualquer assim desse tipo, não acredito. E, portanto, eu acho que o Presidente, ao recebê-lo, cometeu esse erro. Até porque catapultou para Paulo Rangel, que anunciou uma espécie de governo sombra já. Paulo Rangel já anunciou um governo sombra de passagem com o apoio a Maduro, que é um grande, a meu ver, um grande senhor, que também é dos tais que diz que o Chega não entra e, portanto, não poderá haver coligações, mas acontece que esse senhor é de facto um grande especialista em direito europeu a nível europeu, de facto, falou de um economista que é também prestigiado e que na televisão tem um espaço com um à esquerda e ele à direita, e eu preciso dizer que os dois, o Ricardo Paes Mamed e o Fernando quê? Como é que ele se chama? Fernando, agora está a falhar o apelido dele, Fernando qualquer coisa. Sim. Foi candidato da Iniciativa Liberal ao Parlamento Europeu. Sim, está bem. Exato, não me recordo do nome, sim, mas não me recordo do nome, apenas para contextualizar, sim. E, portanto, anunciou isso, mas reparem, isso já foi... Parece que é o Roger. E isso já foi na sequência da recessão ao Presidente da República. E isso, de facto, em termos internos, a Rui Rio, não se faz. Vamos ao desconto aos combustíveis. O preço dos combustíveis tem vindo a subir. Ainda esta semana aqui falámos disso e do impacto, por exemplo, que está a ter no setor agrícola, com o gasóleo agrícola já praticamente num 1,20 €, quando há poucas semanas atrás era pouco superior a 90 cêntimos. Bem, mas para quem atesta o carro de gasolina e de gasóleo, o Governo decidiu aprovar um desconto de 10 cêntimos nos combustíveis através de um sistema como o e-voucher da restauração, o auto-voucher. José Faustino, que análise faz esta decisão do Governo e este anúncio feito? Não é uma decisão, isto é uma palhaçada. Isto não é decisão nenhuma, isto é uma palhaçada. Isto é já a amostra do que vamos ter agora, é já da campanha eleitoral. Vamos lá ver. O problema do aumento dos combustíveis, que tem a ver com uma posição dos produtores de petróleo e dos produtores dos chamados combustíveis sujos, que estão a ver que as coisas estão a andar para trás, estão a tomar uma posição de se defenderem. E, portanto, estão a valorizar o seu produto. E, portanto, este é um problema muito difícil de resolver. E que toda a gente se devia unir e que devia fazer um entendimento com estes produtores, com a OPEP, com outros que produzem estas coisas, gás natural, etc., etc., com calendarizações, com tempo, com garantias, com coisas como deve ser. Não é com parvoíce sistemática, com o verde, com o carbono e com essas coisas, que são medidas
da cabeça de uma miúda de 13 anos, praticamente, que é a grande dirigente disso. E isto dá mau resultado. Isto dá muito mau resultado. Então, se querem acabar com o petróleo, claro, quem tem petróleo vende-o ao preço que pode vender. E, portanto, isto encarece tudo, os transportes marítimos aumentaram 10 vezes, isto é uma loucura completa. Os alimentos, tudo. Isto tem uma repercussão em tudo. O que é que faz o governo português? Repare-se, Macron deu 100 euros a cada francês, não sei se é para francês ou é por carro, para tratar das coisas para além de negociar com os setores. A Espanha diminui os impostos, tem a gasolina tudo muito mais barato do que nós. O que faz o governo português? Um imposto que foi introduzido pelo Dr. António Costa para ser retirado quando fosse preciso, os combustíveis aumentaram muito, que nunca mais o tirou, à pala da defesa ecológica, da ecologia. À pala disso. Porque precisa de dinheiro para alimentar o monstro. E então fez o seguinte, como toda a gente estava a protestar, já se percebeu a tragédia que isto é, fez um primeiro aumento, que as pessoas já se esqueceram. Tirou 1 cêntimo na gasolina e 2 cêntimos no gasóleo, ao contrário. Portanto, os meninos tiveram um bocadinho da sopinha das nabiças, não comeram a sopinha toda e tiveram um rebuçadinho no fim da refeição. Portanto, este governo tem tratado os portugueses como criança. E agora, a gente ri-se já todos daquela, foi a lei que impôs isso, da oferta dos carros e dos prémios, dos concursos e disto e coisa. E já entrou na vulgaridade o prémio em cartão. Para mim é das coisas mais ridículas que pode haver. Ganha tantos euros em cartão, por causa de fiscalidade, inventaram isso. Ora bem, o governo também toma medidas em cartão. Portanto, passamos a ter descontos em cartão. Eu não sei se poderei começar a pagar impostos em cartão. Portanto, isto é uma questão de cartão. Ora bem, isto é uma medida que não é medida nenhuma. Portanto, isto é um desconto ridículo, igual ao outro. São 10 cêntimos por litro, que chega ao máximo um cúmulo de 5 euros por mês. E depois, como dá para 5 meses, são 25 euros por mês. Perdão, 25 euros no total. Isto não é rigorosamente nada. E depois, parece aquela brincadeira, como isto é uma brincadeira, o desconto em cartão, dizia-se no meu tempo, miúda, não sei se o professor Silvério Cunha se lembra disso, ou o Matias, não sei, dizia-se nas tabernas, que havia antigamente, nas tascas, havia lá um cartaz que dizia sempre assim, fiado só para maiores de 80 anos acompanhados pelo pai. Né? Portanto, o governo é o mesmo. Portanto, descontos só para maiores de 80 anos acompanhados pelo avô. Portanto, isto é uma brincadeira completa. Isto é tratar os portugueses como atrasados mentais, com a sentida desculpa a quem de facto sofre essa deficiência. Isto é uma vergonha. Eu estou indignadíssimo com isto. Eu digo uma coisa, se não estivesse na rádio, o doutor António Costa meta num certo sítio que eu cá sei o raio dos 5 cêntimos da loja que o parta. Ouça, em Portugal, os portugueses deviam-se recusar a esta humilhação do cartão e descontos em cartões. Isto é uma vergonha. Isto não é próprio de um governo da Europa no século XXI. É vergonhoso, ofensivo, tudo aquilo que quisermos dizer. Portanto, isto é um não comentário. O que nós temos e estamos confrontados é com uma tragédia que se vai repercutir no próximo ano, e depois com escassez de produtos e tudo isso, dos chips e não sei o quê, estamos aí à beira de um problema muito complicado, e para mais num país falido. Lembremos das críticas que enfrentou António Guterres, que era do Partido Socialista também, quando manteve contra tudo e contra todos o preço dos combustíveis. Numa atitude heroica e patriótica, que é uma coisa que já se sabe pouco. Agora te fazem esses descontos sem cartão. Da minha parte, muito obrigado, Dr. António Costa. Fique com eles e que lhe façam muito bom proveito. Realmente houve uma medida de travar, por exemplo, o aumento do preço dos combustíveis no início do milénio, no governo do António Guterres, que o José Faustino aqui lembrou, mas Silvério Cunha, sobre esta questão dos 10 cêntimos nos combustíveis, nesta medida de auto-voucher, que comentário lhe merece? Uma de duas, falta audácia a António Costa. Ou fazia o que fez António Guterres, e portanto era a única solução. O resto é um e-voucher imaginário. Portanto, acontece que é uma má solução.
Continuamos com os alertas de Covid. O estado de alerta mantém-se, não foi revogado, ao contrário daquilo que se podia esperar, e continuamos a falar da Covid-19. Os números estão a aumentar na Europa e um pouco por todo o mundo, também nos países com taxas de vacinação elevadas, apesar de terem menos casos de doença grave e número de mortes. A Ministra da Saúde lembrou, a este propósito, os patamares de risco em vigor, 120 casos por 100 mil habitantes, no que toca à incidência, e o valor de 1 para o RT. José Faustino, Portugal vai continuar nesta situação de alerta até 30 de novembro. Parece que... O que é que parece? Achas que podem existir mais medidas de confinamento ou de restrição das liberdades de circulação depois desta data, com o aproximado do inverno? Vamos lá ver, infelizmente, mais uma vez, eu tinha razão. Portanto, eu falei aqui, não houve cá dia nenhum da libertação, não houve nenhuma vitória sobre o vírus, não houve nada. Isto é uma guerra, como eu sempre disse, contra um bicho terrível que é este raio este vírus chinês, não é? Portanto, depois tem várias variáveis, mas não sabemos ainda bem como é que ele apareceu, e é sempre bom lembrar isso, mas a humanidade conseguiu uma vitória extraordinária, que quase ninguém acreditava, eu felizmente sempre acreditei, que rapidamente se ia inventar uma vacina. Curiosamente, logo liderados pelo líder da maior nação do mundo, o presidente Biden, que sucedeu a outro louco do outro que já não me lembro o nome, nem interessa para o caso, veio anunciar tirar as licenças de quem inventou as vacinas, o que é extraordinário. De facto, a humanidade percorre caminhos extraordinários. Eu tenho que dizer isto sempre, porque é das maiores loucuras a nível mundial que eu ouvi nos dias da minha vida. Não é negociar, nem comprar as patentes, não, é retirar as licenças. Claro, agora tanto pressa não há vacinas. Portanto, houve uma grande vitória que foi a descoberta das vacinas. E isso atrasou muito, portanto, foi uma resistência. Nós resistimos ao vírus, mas o vírus não desapareceu. E outro problema que aparece, um grande aliado do vírus, é a estupidez humana. Eu não vou cá para os negacionismos nem com conversas dessas. Porque admito que cada pessoa faça o que entender, mas negar a imunidade do grupo, mesmo com algum risco que se possa haver, não digo que não, é uma estupidez, na minha opinião. É a minha opinião sincera, como eles também podem ter outra opinião. E, portanto, não houve nem em lado nenhum, especialmente em Portugal, não houve vitória de coisa nenhuma. O Dr. Costa não venceu nada. Não há dias de libertação, é tudo mentira. Agora, que se impunha e é necessário haver uma certa abertura da sociedade, eu concordo e sempre aqui concordei. Agora, atenção, sempre a chamar a atenção do bom senso, pronto, baixamos um bocadinho a guarda, mas o bicho anda aí. O bicho anda aí, e podem vir novas variáveis, e podem vir várias coisas, agora as temperaturas começam a baixar, vem o Natal, vem uma série de problemas, e eu sempre insisti, era bom para que todos nós, cidadãos, estivéssemos tranquilos, saber as capacidades de resposta dos hospitais, não sabemos, não deve nem nenhum, porquê? Porque há uma lei da rolha que não diz, há censura, há medo, temos medo na nossa sociedade. Ninguém diz, ninguém sabe. Portanto, já há hospitais em ruptura. Portanto, nós não estamos livres deste problema. Não estou aqui a querer lançar nenhum drama, mas estou a dizer. O professor Silvério Cunha lembrou aqui no outro dia como é que foi o seguro morrer de velho e ao funeral foi a Dona Prudência. A Dona Prudência. A Dona Prudência. Portanto, este é o princípio. Este é o princípio, não é outro. Não é? Portanto, agora, não pode, vamos só para acabar, não pode, uma fórmula que os portugueses, alguns portugueses, especialmente os dirigentes, gostam bastante. Liberdade, uma vitória tremenda, uma coisa terrível, isto na segunda, quarta e sexta. À terça, quinta e sábado, prevenção, não pode ser, não pode ser. Tem que haver bom senso e tem que haver equilíbrio. Não, eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo perceber na minha cabeça, e eu, far-me justiça, sou um democrata convicto e um grande defensor de liberdades. Eu tenho uma adoração tremenda pela liberdade, um grande respeito pela liberdade e pela tolerância, mas não me entra na cabeça aquelas ondas de violência, aquilo que está acontecendo em Lisboa e no Porto, nessas zonas todas.
depois desta abertura, depois do vírus. Isto também entra na cabeça. Isto só pode acontecer num governo incapaz de controlar o país. Isto não é má vontade. Isto é o comentário que eu tenho que fazer sobre a situação. Ora, manda a prudência, o bom senso, tudo aquilo que a gente quiser. Sim, senhor, bebe umas cervejas, certo. Ir à discoteca, pronto, também está bem. Mas não exageremos. Não houve vitória nenhuma, não houve dia da liberdade, não houve coisa nenhuma. Sobre esta situação, Silvério Cunha... Bom, eu quero lembrar o seguinte, bem, eu acho que, pegando uma questão que falou o José Faustino, bem, estas cenas de violência têm acontecido um pouco por toda a Europa, em França e na Alemanha, por exemplo, não é? E aí, portanto, isto quer dizer que, de facto, é um bocado... E a Inglaterra tem sido um escândalo. Os governos têm tido dificuldade porque as pessoas... professor, como sabe, infelizmente, não somos só nós portugueses que temos a desgraça em cima. Claro, mas acontece que o problema que temos uma classe política que nós temos hoje um sentimento individualista muito forte e hedonista muito forte. Queremos o que é para nós e esquecemos os deveres que temos para com outros. Por exemplo, o governo austríaco, que é conservador, fez agora um conjunto de exigências de obrigatoriedade de vacina radical na grande maioria da população, mas radical. Funcionários, médicos, toda a gente, profissões até que são privadas, é obrigatório, sob pena de pesadas multas ou até incriminação. E foi o governo austríaco que fez isso agora, foi há dias, o chanceler anunciou isso. Portanto, não é, digamos assim, problema nenhum. Esta coisa dos negacionistas, que em França, aliás, tem muita força, como se vê, é uma questão que se resolve de uma forma muito simples, que é esta, é que para as outras doenças é proibido fazer correr riscos aos outros. Para esta também, ponto. Portanto, é assim, nos outros casos é crime, no caso da SIDA é crime, etc. E, portanto, há tratamento compulsivo, inclusivamente, e até há prisão para obrigar ao tratamento compulsivo. E até agora o governo não optou por aí, e podia optar. E muitos governos europeus estão a caminhar para aí, devido ao escândalo que é, digamos assim, ou a ausência de vacinação em massa, ou então pessoas que estão a querer, por simplesmente, marimbar-se para os outros. Agora, quanto a um ponto, eu discordo aí do José Faustino numa coisa, o levantamento de patentes está previsto no Tratado Internacional de Doha. E tem precedente. Cunha, não bate bem no segue. Não, bate. Está previsto, mas não pode aparecer uma coisa dessa. E tem precedentes, e vou dizer-lhe uma coisa, e está bem. Tem precedentes, e funcionou. Então, ouça, nunca mais vai ter vacina na sua vida. Não funcionou, ouça, tem precedentes. Então não funcionou. Olha, nos medicamentos contra a SIDA teve precedentes enormes, e os medicamentos avançaram imenso. Acontece que o problema que se põe não é esse. Não, mas calma, eu estou a dizer apenas isto, que é o ameaçar levantar as patentes é uma arma negocial. E as empresas acabaram sempre por ceder e vir às boas e arranjar um preço justo que os Estados depois aceitaram e as patentes voltaram a ser apostas. Portanto, não é problema nenhum. Não acredito nisso, professor. Não acredito nisso. Acredito que é verdade. Não acredito nisso. Não há ninguém que invista dinheiro. Acredito, olha. Depois tem sujeito à ameaça. Ninguém quer investir dinheiro. Isso aconteceu com outros medicamentos. Isso aconteceu com outros medicamentos. Portanto, eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo vai acontecer isso. Até por uma outra razão. É que as próprias empresas têm que aperfeiçoar as vacinas. Não tem nada, eles já perceberam, sei lá, não tem nada. Nada os obriga, eles já perceberam. Não, porque a concorrência... Tinham que acabar com essa conversa. Faustino, não é assim, sabe porquê? Dona Gomes é que fala sobre isso. Não, porque hoje em dia o mercado é global e acontece que vai acontecer que outras empresas vão aparecer com outro tipo de vacina. Vão aparecer. Professora, estamos à espera de quase 2 anos e não apareceu mais vacina. Ouça, as vacinas chegaram a demorar 25 e houve vacinas que demoraram 25. Acontece que vai acontecer, que vão aparecer novas vacinas e as próprias empresas como a Moderna, que aliás vai reforçar a vacina, e vão aparecer vacinas que depois duram 2 anos, outras duram 5 anos, outras 8, e vai acontecer isso tudo. Quando tiverem a promessa que não há ameaças de tirarem licença. Não pense nisso, não pense nisso por uma razão, porque eles nos outros casos continuaram a produzir e correu tudo muito bem. Portanto, a questão é esta, as negociações é isso, Portanto, acontece que... Quer dizer, não há nada como ameaçar. Ou concordas comigo? Não. Temos de terminar o nosso programa para concluir, Silvério Cunha, então. Não é assim. Temos de terminar o programa. A verdade é esta, é que fazer um preço leonino é também uma ameaça. Portanto, entende-se como tal.
Bom, de qualquer maneira, o que eu acho é uma coisa, é que avançou-se muito na questão do controle do vírus. E Portugal aí teve sorte porque foi logo para a variante Delta e acontece que resultou muito mais, enquanto outros países a coisa ainda está para resolver. E é bom lembrar outra coisa. Há países, neste momento, da União Europeia, que estão com 26% da população vacinada. E enquanto não forem para os 85%, não chegam lá. E eu recebo, que vejo num site, a percentagem semanal da evolução. Em alguns países da União Europeia é de 0,3%, que não é nada. Portanto, acontece uma coisa, acontece que, de facto, nesses países os governos não têm a força, ou não querem, caso do governo russo, que está com mais de 1000 mortes por dia, não querem, inventaram a segunda vacina, foram eles, não querem resolver o problema, ou então não podem, ou então não ligam, que é uma coisa diferente. O grande problema que se põe é universal. É que a variante não sei quantas, Omega, que vai ser a última, há de aparecer um dia, se nós não vacinarmos a população toda do planeta. Esse é que é o problema. E temos que fazê-lo. Em África é 6%, muito longe dos 85%. Acontece que na Ásia também não está grande coisa e na América Latina também não. E, portanto, enquanto não isso acontecer, há um grande perigo geral. Esse é que é o grande perigo. E, portanto, o grande perigo põe-se aí. Eu espero que a ciência vá também para medicamentos, aliás há um que vai sair, portanto também como se vê o mercado responde bem a isso, as empresas vão inventar medicamentos que não são vacinas, e acontece que eu estou convencido que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, é a evolução das coisas. Como desta vez houve mais de 100 laboratórios metidos no assunto, eu penso que vai haver uma resposta ampla a isso tudo. Eu estou otimista e acho com franqueza isto. Com uma diferença, porém, é que o continente repositório de maiores doenças é a África. E acontece que, enquanto a população africana não for toda vacinada, nós corremos riscos. Portanto, isto é uma questão de egoísmo. Temos que ser solidários porque somos egoístas. Ponto. E assim chegamos ao final do programa de hoje, já temos de terminar o programa de hoje, já ultrapassámos em muito a nossa hora da revista da semana, marcando o encontro com o José Faustino e o Silvério Cunha, até porque há muitos outros assuntos para tratar, não só do que acontece aqui no nosso país, como hoje falámos, mas também do que se passa no resto da Europa e no resto do mundo. Bem, mas isso deixaremos para de hoje a uma semana. Não faltarão assuntos para tratar. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, até de hoje a uma semana. Boa tarde.